hoje mais um culto de louvor ao nosso Deus da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos convidá-lo para que você permaneça conosco até o final deste culto. E ao mesmo tempo nós gostaríamos também de convidá-lo para que você partilhe esse culto com pessoas que você conhece, amigos, pessoas que normalmente são muito próximas a você. A gente gostaria de pedir que você partilhasse esse culto. Se você gostou, é só você partilhar e você dá um link aí, né, dizendo que gostou, que foi abençoado. E nosso desejo é que em você sendo abençoado neste culto, você também abençoe outras vidas através, né, deste culto, pedindo para eles assistirem, informando para eles a respeito do nosso culto. O nosso muito obrigado. A Primeira Igreja Batista em Francisco Morato ainda continua nos seus cultos online. Nós ainda não temos previsão de retorno. A situação está um pouco delicada. Essas semanas, próximas semanas, vão ser muito difíceis. Nós temos, inclusive, na igreja, temos pessoas que foram infectadas e nós até gostaríamos de pedir as orações em favor dessas pessoas, desses irmãos. Eu não vou citar nomes para que não cause nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de reserva, mas nós temos na igreja um grupo razoável de pessoas, de irmãos que foram infectados e estão em franca recuperação. Nós agradecemos a Deus porque não temos nenhum caso grave, né? Mas todos aqueles que foram infectados, que estão fazendo o seu repouso, fazendo a sua quarentena, nós queremos pedir que continue. Deus vai abençoar, logo, logo o irmão e a irmã vão estar totalmente recuperados. Também agradecemos a Deus, aquelas irmãs que estão se recuperando de cirurgia, a irmã Arlete já está quase totalmente recuperada, apesar das dores, mas ela pede também as orações da igreja em seu favor. Não somente ela, mas também a irmã Elisângela, vamos continuar orando por ela, vamos continuar orando pela irmã Máxima, que pede as orações da igreja em seu favor. A irmã Maria de Lourdes Alves, hoje pela manhã, ela comunicou à igreja que está se recuperando bem. Vamos agradecer a Deus pela vida dela. E além dela, também temos outros, né? Temos que orar pelos idosos. E aproveitando a oportunidade, nós queremos parabenizar os nossos aniversariantes. Durante a semana que se passou, nós tivemos, no dia 20, nós tivemos a irmã Helenilza, que não está mais morando aqui em Morato. A irmã Helenilza agora está na sua terra natal, lá no Nordeste. E eu gostaria que os irmãos agradecessem a Deus pela vida dela. E também orassem a Deus pelo irmão Domingos, que também completou mais um ano de existência. Então, que Deus abençoe e parabéns, irmão Domingos, que Deus possa abençoá-lo de forma muito especial. Parabéns a todos os nossos aniversariantes. E nós gostaríamos de lembrar aos irmãos que a igreja continua em campanha. Agora nós estamos em campanha de missões mundiais. Estamos em campanha para ajuda aos irmãos lá de Manaus, aqueles que puderem ajudar. Devem procurar um dos nossos gestores da tesouraria, converse com eles e eles vão informar como é que o irmão deve fazer, né? É muito fácil. E também vamos orar a Deus pela situação que nós estamos vivendo, né? Como igreja, como Estado, como município, como nação. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a Deus que tenha piedade de nós, que tenha misericórdia do povo e que Deus possa minimizar os sofrimentos pelos quais estamos passando, muitos estão passando, né? Não tem sido fácil, mas nós vamos sair dessa dificuldade, viu? Então nós vamos curvar as nossas frontes, vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar diante dele esses nossos pedidos. Pai bendito, nós queremos te agradecer, ó Pai, em primeiro lugar, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. A casa, a família, a saúde, ó Deus, a saúde mental, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo isso. Nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus. Queremos, ó Pai, glorificar, ó Deus, teu santo e bendito nome. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus tem realizado, ó Pai, em nosso meio, em nossa vida.
Ó Deus bendito, nós te pedimos, ó Pai, pelos enfermos, te agradecemos, ó Deus, por aqueles que estão em recuperação, te imploramos, ó Deus, as tuas bênçãos para aqueles que estão, ó Deus, isolados, ó Pai, que estão em quarentena, ó Pai bendito. Abençoe, ó Deus, todas as famílias, ó Deus, que foram alcançadas, ó Deus, por esta pandemia e estão em processo, ó Deus, de recuperação. Ó Deus, proteja, ó Deus, a cada um de nós. Ó Deus, estenda, ó Pai, a tua misericórdia, ó Deus, sobre a nossa cidade, sobre a tua igreja, sobre a nossa cidade, ó Pai, sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil, sobre o mundo, ó Pai bendito. Ó Deus, mostre, ó Deus bendito, a solução, ó Deus, para esta pandemia. Pai, nós te agradecemos pelas vidas dos cientistas, dos médicos, ó Deus, dos especialistas, ó Deus, que têm lutado, ó Deus, de forma heróica, ó Pai, para a descoberta, ó Deus, de vacina, para que possa minimizar, ó Deus, o sofrimento, ó Pai, de parte da população, ó Deus, e também, ó Pai, da tua igreja. Abençoe, ó Pai, estas vidas. Agora, Deus, nós queremos, ó Pai, te pedir, ó Deus, abençoe o culto, ó Deus, que agora iniciamos. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Nós vamos pensar na palavra do nosso Deus. Nós estamos terminando hoje a última mensagem
baseada na vida de Caim. Nós preparamos uma série de 3 mensagens sobre o personagem Caim. Hoje é a última, e no próximo domingo a gente vai estar meditando sobre um outro personagem do livro de Gênesis. Na Escola Bíblica Dominical, nós queremos lembrá-los de que nós estamos em período de Escola Bíblica Dominical. E no período da Escola Bíblica Dominical, que normalmente tem sido todos os domingos pela manhã, no horário das 9 até as 10, 10 e 15, nós temos nosso estudo das lições, ou da lição da Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição ela está baseada no livro de Gênesis. E aproveitando a oportunidade, nós estamos meditando sobre alguns personagens do livro de Gênesis. Claro que nós não teremos condições nem tempo hábil para meditarmos em todos os personagens. Bom seria, mas é uma tarefa praticamente impossível diante do tempo que temos, não há possibilidade. Mas vamos destacar alguns personagens, vamos destacar algumas facetas na vida deles, vamos ver o que eles têm para nos ajudar em termos de ajuda, em termos de aprendizado, vamos ver o que eles têm para nos ensinar. Então eu gostaria de convidá-los, os irmãos membros da igreja, os amigos que quiserem também, é só pedir um link aí para os nossos irmãos e eles passam para vocês e vocês acompanhem conosco, participem conosco da Escola Bíblica Dominical. Às terças-feiras, a partir das 20 horas, nós temos nosso culto de oração e a metade são de orações e a outra metade, os outros 30 minutos, são voltados para o estudo da palavra do nosso Deus. Nós temos feito através das mídias sociais, através do Meet, e nós convidamos os irmãos para participar conosco. Então, essas são as nossas atividades de igreja durante esse período da pandemia. Eu estou muito contente porque eu tenho sentido que os irmãos estão aprendendo, já aprenderam o sentido verdadeiramente de ser igreja. Ser igreja não é só estar no templo. O templo é um lugar especial que nós tiramos para a adoração a Deus. Mas ser igreja, você pode ser igreja em todo lugar que você está. Em qualquer lugar que você esteja, você pode ser igreja. Então, igreja é um grupo de salvos. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, parabéns cada membro da igreja que está reaprendendo, ou está aprendendo, e tem partilhado conosco, aqueles que já sabem, partilhado conosco um pouco mais do que vem a ser igreja não presencial, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Então nós vamos meditar nesta ocasião sobre o tema Caim, ainda a graça de Deus. Nós acompanhamos no domingo passado, nós vimos que Caim, ele vai prestar um culto a Deus, o seu culto não é aceito, o culto do seu irmão Abel foi aceito, em virtude do culto de Caim não ter sido aceito, ele guarda ressentimento em seu coração. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus se apresenta a Caim, chama Caim e diz, Caim, o que você está guardando no coração não é bom. Isso que você está guardando no coração vai lhe prejudicar, vai trazer tragédias, vai trazer muitas dificuldades na sua vida e você deve afastar de você esse ressentimento, esse sentimento ruim que você está guardando no seu coração. Deus avisou Caim. E Deus disse para Caim, olha, o seu pecado jaz à porta. Quer dizer, o pecado está sempre diante de nós. O salmista diz, meu pecado está sempre diante de mim. Então, Caim, ele permitiu que o pecado se aproximasse dele. Que pecado é esse? O pecado do sentimento, de ressentimento. Ele ficou ressentido por aquilo que Deus havia feito com ele. O que Deus havia feito com ele? Deus não aceitou o culto dele e fez uma proposta para que ele melhorasse. Ele, ao invés de melhorar, ele resolveu que não seria esse o caminho, que o caminho seria outro. E aí a Bíblia diz que Caim, então, ele ficou muito ressentido e no momento apropriado ele tirou a vida de seu irmão, Abel. É o primeiro homicídio que nós temos. E o que nós vamos pensar hoje, agora, é uma terceira parte desse episódio na vida deste homem chamado Caim. Atentem bem,
O texto está no livro de Gênesis, capítulo 4, e aí nós vamos do versículo 7 até o versículo de número 15. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Não se procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então, Deus diz, o desejo que está no seu coração, ele está se transformando no pecado, você deve dominá-lo e não ele dominar você. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim, desde a terra. Agora maldito és tu maldito é tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha punição do que a que eu possa suportar? Eis aqui hoje me lanços da tua face, também da tua presença. Ficarei escondido, serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar, matar-me-á. O Senhor, porém, lhe disse, portanto, quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal a Caim, para que não o ferisse, quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Nós temos agora o início de uma segunda tragédia. A primeira tragédia que nós temos na história da humanidade foi a tragédia do pecado. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, resolveram tomar suas decisões, resolveram exercer as suas autonomias, resolveram ser seres pensantes e seres que caminhavam sem a intervenção, sem a ajuda e sem o companheirismo de Deus. Saíram da presença de Deus e caíram nas mãos, caíram na companhia de Satanás. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus, pelo seu infinito amor, Deus não abandonou o homem. Deus providenciou todos os meios para que Adão e Eva tivessem as suas tragédias minimizadas, para que seus sofrimentos não fossem sofrimentos tão agudos, para que seus sofrimentos não se transformassem em verdadeiras tormentas durante toda a sua existência como casal. Deus providenciou, apesar de tudo aquilo, de todas as consequências do pecado que Deus havia estabelecido em função do que eles tinham praticado, Deus continuou preocupado, Deus continuou em busca, Deus continuou amigo, Deus continuou favorecendo o ser humano em todos os momentos que esse ser humano precisou e nos momentos que Adão e Eva precisavam. Agora nós temos a narrativa de uma outra tragédia. Adão e Eva tiveram filhos. Dentre os muitos filhos, nós temos o destaque desses dois personagens, Caim e Abel. E aí nós já vimos nas lições ou nas mensagens anteriores o que aconteceu em relação ao culto que Caim e Abel haviam prestado. Deus aceita o culto de um e Deus pede que o outro, no caso de Caim, faça um culto de melhor qualidade, faça um culto que demonstre gratidão, faça um culto que seja um culto aceitável. Caim, ao invés de seguir o caminho que Deus havia solicitado para ele, ele resolve tomar outro caminho. E aí o caminho que ele vai seguir agora é o caminho da tragédia na vida humana. E nós temos a primeira tragédia na vida, como família. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências,
de seus corações a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Agora, veja bem, a pior tragédia que pode acontecer na vida do ser humano é Deus permitir que esse ser humano viva dominado pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios desejos. Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 24 e versículo 25, Paulo fala sobre a ira de Deus. A ira de Deus não é um Deus, não é uma atitude de perseguição constante ao ser humano. Não é um desejo constante de castigo, de punição. Não é um comportamento sádico de Deus. Mas a ira de Deus, que Paulo está falando lá, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 1, nos versículos 24 e versículo 25, a ira de Deus é exatamente quando Deus entrega ao ser humano os seus próprios desejos. Esse abandono ou essa administração dos seus próprios desejos, Deus já havia alertado Caim nesse mesmo capítulo, quando Deus disse, olha, o pecado está à porta do seu coração. Você deve dominar os seus sentimentos, você deve dominar os seus ressentimentos. Você não deve permitir que eles dominem você. Então, veja bem, então Deus está orientando, você não pode permitir que os seus desejos, que a sua possível autonomia, que o seu desejo de vingança, que o seu desejo de ser melhor possa dominar a sua vida. E isso Deus está falando agora, Deus vai repetir no Novo Testamento através da carta de Paulo aos Romanos. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências, de seus corações a imundícia para desonrar os seus próprios corpos entre si. E aí diz, porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, veja bem, ira de Deus no Novo Testamento, ira de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é exatamente isso. Quando Deus permite que o ser humano viva entregue aos seus próprios desejos, quando Deus permite que o ser humano viva entregue aos seus próprios pensamentos. E isso aconteceu com Caim. Então, a pior tragédia que pode acontecer na vida do ser humano é quando Deus permite que esse ser humano ele se entregue aos seus próprios pensamentos. Quando Deus permite que esse ser humano ele faça o que ele deseja. Então, quando Deus entrega o ser humano aos seus próprios desejos, aí nós temos início aquilo que nós chamamos de a tragédia humana. Outra coisa importante também que nós queremos destacar ali é que o que nós temos nessa tragédia de Caim é a questão da autonomia de Caim. Caim, ele se coloca como Senhor, como dono dos seus desejos e de seus pensamentos e de seus sentimentos. Só que esses pensamentos, esses desejos já tinham sido alertados por Deus que não eram bons sentimentos. O que havia no coração dele era simplesmente ressentimento. Então Deus já tinha alertado Caim quanto a isso. Mas Caim, ele resolveu exercer a sua autonomia. Ele não deu importância ao que Deus havia orientado, nem ao que Deus tinha falado para ele. Ele não abriu seus ouvidos, ele não foi acessível. Ele não quis, ele não permitiu. Quando Deus diz, porventura, se procederes bem, não se há de levantar o seu semblante, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então Deus orienta Caim. Deus dá essa orientação a Caim. Caim, ele resolve, então, exercer a sua autonomia, e Caim resolve o quê? Caim resolve atender os seus próprios desejos. E quando Caim resolve atender os seus próprios desejos, o que nós temos? Olha o que diz o versículo número 8, do capítulo de número 4, que nós estamos analisando lá do livro do apóstolo Paulo, a sua carta aos, aliás, livro de Gênesis, no capítulo número 4, a partir do versículo 8. Falou Caim com seu irmão Abel,
E estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Então, aquele desejo que já estava presente no coração de Caim, Caim resolve atender esse desejo. Agora, a gente consegue entender por que Deus tem muita preocupação, por que Deus se preocupa com os nossos desejos, por que Deus se preocupa com os nossos corações, por que Deus se preocupa com aquilo que está dentro dos nossos corações. Porque Deus sabe mais do que qualquer um de nós que os desejos que estão presentes em nossos corações nem sempre são desejos agradáveis, nem sempre são desejos bons. E quando Deus entrega o homem, quando Deus deixa o homem entregue a seus próprios desejos, acontece o que aconteceu com Caim. Então, Caim, ele atende os seus desejos. E em função disso vai acontecer o quê? Em função disso nós vamos ter o primeiro crime de sangue que acontece na humanidade. Perguntou, pois, versículo 9, lá do livro de Gênesis, perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu o guarda do meu irmão? Versículo 10, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Se há um crime que não vai passar imune, é o crime de sangue, é o crime de tirar a vida de alguém. Este é um dos crimes que Deus não suporta, porque o único que pode tirar a vida do ser humano é Deus. É Deus que deu a vida. Se foi Deus que deu a vida, nenhum de nós tem direito de tirar a vida de quem quer que seja, por mais pecador, por mais bandido, por mais criminoso que seja a pessoa. Isso não é papel nosso, fazermos justiça com as próprias mãos. Então, Caim, ele toma essa decisão. Qual foi a decisão que Caim tomou? Tirar a vida de seu próprio irmão. Em função disso, em função dele ter tirado a vida do seu irmão, vêm as consequências do seu pecado. E olha bem o que diz o texto. Agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para a tua mão receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Então, atentem bem para que o texto está nos orientando. Com o pecado de Caim, quando Caim tirou a vida de seu próprio irmão, o que nós temos? O que acontece? Vem imediatamente as consequências. A primeira consequência do pecado, ela vem imediatamente para aquele que cometeu esse tipo de pecado, para aquele que cometeu o crime. Quem? Caim. Em segundo lugar, a própria natureza, a própria comunidade, a própria sociedade também se ressente das consequências do pecado que Caim cometeu. Esse pecado é um pecado que atinge outros, porque esse pecado, ele atingiu não somente Caim, mas ele atingiu a família de Caim e atingiu também a família de Abel. E, consequentemente, outras famílias, e um pouquinho mais distante, atinge a própria sociedade. Por isso que Deus diz, agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Então Deus diz, a própria natureza, a própria terra, ela também clama pelo sangue de teu irmão. E aí o versículo 12, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Então Deus está dizendo, olha, o crime que você cometeu é um crime que as consequências dele foram consequências de longo alcance e consequências danosas. E esse crime não ficará impune. As consequências virão. E quais foram as consequências desse crime que Caim cometeu primeiro para ele? Primeira consequência que nós temos aqui nesse texto é que Deus disse para ele, maldito és tu. Então, maldito
é aquele que tira a vida do próximo. Quem tira a vida do próximo durante toda a existência vai viver uma vida razoavelmente sob o peso da maldição. Em segundo lugar, desde a terra, olha o que Deus está dizendo, não somente tu, mas também aqueles que convivem, aqueles que estão próximos de você, aqueles que fazem parte do seu laço de família, de parentesco, laço de amizade, esses também hão de sofrer as consequências do crime que você cometeu, o fato de você ter tirado a vida do seu irmão. E aí Deus diz, quando lavrares a terra, não terá mais a sua força. E aí Deus diz para ele, fugitivo e vagabundo serás. Então Deus mostra para ele quais seriam as consequências do pecado, do crime que ele cometeu. Quando Deus fala desta maneira para Caim, Caim agora, ele volta-se para Deus. Olha o versículo de número 13. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha punição do que eu possa suportar? Caim estava percebendo o peso que iria cair sobre ele, o peso que já estava caindo sobre ele, sobre a morte de seu irmão, sobre aquele assassinato. A sua consciência já não dava mais tranquilidade. Ele tinha perdido, a partir daquele momento, ele tinha perdido definitivamente a sua paz, a sua tranquilidade, a sua condição de viver em grupo, de viver em família. E agora Caim percebe que a partir daquele instante, ele vai viver sob o peso da sua punição, o peso da punição do pecado, do crime que ele havia cometido. E ele diz mais, eis que hoje me lanças da face da terra. Ele diz, Deus está me banindo, Senhor, o Senhor vai me banir da terra, o Senhor vai me tirar dentre os viventes. O Senhor vai me mandar para lugares ermos, lugares que não têm habitantes, como eu vou viver? Caim sente esse peso, que a sua convivência, ela tinha se tornado uma convivência extremamente difícil, e ele sentia o peso deste teu pecado, do pecado que ele havia cometido. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficaria escondido. Então ele sente que ele não tinha mais condições de viver na presença de Deus, ele não tinha mais condições de viver conversando com Deus, ele já não tinha mais condições de viver ouvindo Deus, ele já não tinha mais condições de entrar na presença de Deus, porque o pecado que ele havia cometido havia exatamente impedido isso, já tinha se colocado como uma barreira entre Caim e Deus. Na verdade, esse é o papel do pecado, essa é a função do pecado. O pecado, ele causa separação entre o homem e Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra, através de vários versículos, que isso é uma realidade. O homem sente o seu pecado, e ele busca, ele lamenta a situação que ele se encontra. E ele vive nessa situação, longe de Deus, se escondendo de Deus. E aí ele diz, também da tua presença ficarei escondido. Deus, eu não terei mais condições de estar face a face com Deus, eu não terei condições mais de entrar em contato com Deus, porque esse pecado que eu cometi abalou profundamente o nosso relacionamento. Mas veja bem, nós temos que estar atento ao versículo. E Caim diz lá no versículo número 14, ainda na segunda parte, serei fugitivo, vagabundo da terra, e qualquer que me encontrar, matar-me-á. O pecado, ele causa separação entre Deus e o homem. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado nos coloca cada vez mais distante de Deus, mas ao mesmo tempo que o pecado nos coloca em situação de afastamento de Deus,
esse pecado também, ele nos coloca em conflito com o próximo, com aqueles que convivem conosco. Então o pecado, ele causa estrago no relacionamento entre nós e Deus, entre o homem e Deus, e o pecado também causa dificuldades, e o pecado causa muitas dificuldades entre Deus e o homem, e também entre o homem e o homem, entre o ser humano. Então o pecado não só atinge o meu relacionamento com Deus, mas o pecado atinge também o meu relacionamento como pessoa humana, com as outras pessoas. É por isso que nós estamos vivendo um mundo cada vez mais conflituoso, um mundo cada vez mais difícil. Por quê? Porque a maioria dos seres humanos estão em conflito com Deus e, evidentemente, em conflito com o próprio ser humano. Se você não está bem com Deus, você não está bem com o ser humano. Isso é impossível. Então, o pecado de Caim, ele vai nos mostrar também isso. E quando o pecado nos rompeu o nosso relacionamento com o nosso Deus, também rompeu o nosso relacionamento com o próximo. Você nunca vai ter um relacionamento equilibrado, um relacionamento sadio com as outras pessoas se você não tiver um relacionamento com Deus. Pecado faz separação entre Deus e o homem. Agora, quem veio ligar o homem a Deus foi Jesus Cristo. É através de Jesus que nós podemos nos reatar com Deus. Mas esse reatamento não parte de nós. Nós ofendemos a Deus, nós pecamos contra Deus, e mesmo assim, Deus, sendo ofendido através das nossas rebeldias, através dos nossos pecados, Deus continua vindo ao encontro de nós. Olha o que acontece aqui com Caim. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que a que eu possa suportar? Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido, serei fugitivo e vagabundo da terra. Qualquer que me encontrar, matar-me-á. Então, Caim sente isso. Ele sente que o seu pecado estragou o relacionamento dele para com Deus. Mas veja bem, olha que coisa interessante aqui. Deus agora vai falar com Caim. E olha a maneira como Deus vai falar com Caim. Olha o que Deus vai providenciar para Caim. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar a Caim 7 vezes cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Olha como que Deus é bom. Mesmo diante do pecado gravíssimo que Caim tinha cometido, Deus não o condenou. Primeiro, Deus não o condenou à morte. Deus poderia, porque ele é Deus, ele poderia estabelecer o quê? Ele poderia estabelecer para Caim a pena de morte. Matou seu irmão, você morrerá. A pena de morte, ela vai ser estabelecida muito mais tarde, mas no princípio não era assim. A pena de morte ela vai ser estabelecida em função de um ambiente extremamente violento, um ambiente quase que insuportável de vivência para o ser humano. A pena de morte vai ser estabelecida para a preservação da vida do próprio ser humano. Mas aqui, nesse momento, quando Caim tira a vida de seu irmão, Deus não estabelece a pena de morte para Caim. Mas Deus não tira as consequências do pecado de Caim. Você fez, você vai pagar. É isso que Deus está estabelecendo. Mas Deus disse para Caim, Caim se queixa para Deus: olha, qualquer um que me encontrar agora vai me matar. Deus disse: não permitirei isso. Caim diz para Deus: o desejo de vingança daqueles que convivem comigo, daqueles que me encontrarem, esse desejo de vingança vai permitir que eles tirem a minha vida. Deus disse: não, Senhor. Deus disse: eu vou colocar um sinal em você para que as pessoas, ao te encontrarem, as pessoas não tirem a sua vida. E aí diz a Bíblia que Deus colocou um sinal em Caim. De tal maneira que quem encontrasse Caim não tirasse a sua vida. Versículo 16 diz:
Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, Caim sai da presença de Deus. Ele não vai mais, Deus não vai mais acompanhá-lo. Ele não vai mais sentir a presença de Deus. Ele não vai mais sentir a companhia de Deus. Mas Caim, ao mesmo tempo que Caim, ele sai como órfão, ele sai sem sentir a presença de Deus, sem sentir a companhia de Deus, mas Caim sai da presença de Deus, mas sai além de tudo com a graça que Deus deu a ele, que foi o sinal que Deus colocou em sua vida. E esse sinal que Deus colocou na vida de Caim é exatamente a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando Deus disse: ninguém que te encontrar tirará a sua vida. E Caim foi para uma outra terra distante, ele já não tinha as condições de conviver na terra dos seus parentes, ele agora vai para uma terra distante. E lá Caim reinicia uma nova vida, Caim reinicia agora novas amizades, Caim reinicia agora uma nova trajetória de vida. Mas ele reinicia agora sobre a proteção de Deus, Deus protegendo Caim. O sinal que Deus colocou em Caim é a proteção de Deus. Simbolizava Deus protegendo Caim. Então, em qualquer lugar que Caim estivesse, Caim estava sob a proteção de Deus. Essa é a maneira como Deus trata a cada um de nós. Essa é a maneira como Deus trata o pecador. Deus trata o pecador com misericórdia. O que Deus exige do pecador é que o pecador se arrependa dos seus pecados. É que o pecador abra o seu coração para Jesus. É que o pecado não domine a nossa vida. É isso que Deus deseja, é isso que Deus fez e que Deus tem procurado fazer através de Jesus Cristo. Você não está entregue ao leão da sorte. Nenhum ser humano está só. Todo ser humano tem a companhia de Jesus. Jesus está ao seu lado, Jesus está próximo ao seu coração, Jesus quer entrar em sua vida, Ele quer perdoar os seus pecados, mas isso só é possível se você permitir que Ele entre em sua vida arrependendo-se de seus pecados. A Bíblia diz que em Jesus Cristo serás salvo tu e a tua casa. Quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então você precisa crer em Jesus, que Ele está junto de você, você não está abandonado, você não está sozinho, Ele está com você. Portanto, o que Deus fez com Caim é uma demonstração do que Deus quer fazer conosco. O que Deus quer fazer comigo, o que Deus tem feito comigo, o que Deus quer fazer com você, o que Deus tem feito com muitos. Você perdoou, você cometeu pecados, você não vai para o sofrimento pelo fato de você ter cometido pecado. O pecado, ele causa sofrimento em sua vida. Ele causa desajuste nos seus relacionamentos. Ele causa conflito nos seus relacionamentos. São as consequências. Mas o que leva o ser humano ao sofrimento eterno, a Bíblia diz, que é o não aceitar a Jesus. É não obter o perdão de Jesus para os seus pecados. É não confessar os seus pecados a Jesus. Confesse os seus pecados a Jesus. Abra o seu coração para Ele. Aceite-o como Senhor e Salvador de sua vida. Portanto, que Deus possa abençoá-lo de forma muito especial. Deus abençoe o seu coração e que você tenha um encontro com Jesus. Amém.